Hoje eu quero ler para você aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, do verso 11 em diante até o verso 17, que é quando Jesus ressuscita. Já houve alguns comunicados assim súbitos dessa ressurreição, especialmente anúncio de anjos, as mulheres que tinham ido de manhã cedo à tumba para embalsamar Jesus e que voltaram de lá assustadas porque viram a manifestação de dois anjos que tinham a aparência de relâmpagos. Relâmpagos. É mais do que os nossos efeitos especiais conseguem produzir. É mais do que os nossos efeitos especiais conseguem produzir. E elas correram assustadas, a pedra da tumba estava aberta, o selo romano tinha sido partido. Somente Maria Madalena ficou, tomada por aquele amor maior do que qualquer medo, do que qualquer perplexidade, do que qualquer susto, do que qualquer assombração, do que qualquer que fosse o inusitado, para além da explicação objetiva. O amor que ela tinha por Jesus era maior do que qualquer outra coisa. E ela ficou com suas dores, ficou com suas lágrimas, ficou com sua angústia, ficou com sua frustração, ficou com a sua sensação de perda, mas ficou. E aqui se diz sobre ela: Maria, entretanto, esse entretanto evoca todos esses elementos de fuga, de pânico, que eu acabei de sucintamente narrar. Maria, entretanto, ou apesar de tudo isto, permanecia junto à entrada do túmulo, que era uma tumba escavada na rocha, onde ninguém ainda havia sido posto, sobre cuja entrada tinha rolado uma pedra de 1,5 toneladas, que agora estava afastada e com o selo romano quebrado. Maria permanecia junto à entrada desse túmulo, chorando. Era o que ela fazia, chorava. Ela tinha colocado todas as suas esperanças em Jesus, todas. Ele a tinha libertado do que aqui se descreve como sendo 7 demônios, mas ela carregava essa duplicidade de personalidades angustiadas e em conflito e perturbadas e oprimidas, culpadas e aflitas. Ela era aquela mulher da torre, a mulher de Magdala, da cidade cujo nome significa torre, lá às margens do mar de Tiberíades, logo depois da cidade de Tiberíades. Ela nascera lá e foi ali que tudo isso a acometeu, e foi nas imediações daquela região que ela viveu. E está ela aqui agora, livre desses males passados. Ela tinha sido tomada de uma esperança indizível e incompartilhável de que aquele a quem ela seguia era mais do que um mestre, mais do que um profeta, era a própria redenção encarnada. E agora tudo isso se esboroa, tudo isso se esvai, tudo isso se desvanece, tudo isso desaparece, tudo isso perde toda concreção, toda concreção. E ela está ali chorando, porque a tumba está vazia. Ela tinha seguido Jesus, concretamente cheio de tudo que emanava vida, amor e esperança. E agora ela olha para onde ele antes estivera e a tumba está vazia. E o olhar dela se enche desse vácuo, desse nada de esperança.
chorando, e enquanto chorava no seu desalento, ela se abaixou e olhou de novo para dentro do túmulo. Ela chorava, mas o coração ainda estava movido por fagulhas de uma esperança inexplicável. E ela, mesmo em choro de desalento, se abaixou mais uma vez e olhou para dentro do túmulo, entre lágrimas que lhe escorriam pela face. Então ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles, os anjos, sentados onde Jesus tinha estado e não estava mais, lhe perguntaram: mulher, por que choras? Parece uma pergunta cínica. Se esses anjos eram conscientes do processo histórico, como aparentemente eram, é uma pergunta que carrega um sarcasmo sublime, que carrega aquilo que não é cinismo, mas é uma provocação que soa até cínica para quem sabe o desfecho do que tinha acontecido de extraordinário dentro da tumba, e para quem também conhece a dor, a angústia, o vazio, a desesperança, o choro, a lágrima, as torrentes de aflição que escorriam dos olhos de Maria Madalena. Mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Ou seja, a melhor expectativa de Madalena naquela manhã era que o corpo de Jesus tivesse sido levado por quem ela não sabia, por quem ela não conhecia. Mas como aquelas 2 figuras estavam sentadas dentro da tumba, ela imaginou que, no mínimo, eles poderiam dar o paradeiro de Jesus. O paradeiro. Ela queria que os anjos, que ela não reconhecia como anjos, dessem, todavia, qualquer que fosse a identidade deles, o paradeiro de Jesus. Eu estou chorando porque pegaram o meu Senhor e o levaram, e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, quando ela acabou de falar isto, ela voltou-se para trás dela própria, ficou em pé e virou para trás. Em oposição à tumba, ela olhou para o jardim e ela viu Jesus em pé. Jesus em pé bem diante dela. Todavia, ela não reconheceu que era Jesus por causa das lágrimas. Jesus estava todo embaçado. As nossas lágrimas embaçam Jesus frequentemente diante de nós, quando as nossas lágrimas são frutos de desesperanças apressadas, porque Jesus tinha dito tanto a ela quanto a todos diversas vezes que morreria na cruz, mas ressuscitaria no 3º dia. Era o 3º dia. Mas o choque com a realidade da morte e com a não identificação, não encontro de Jesus dentro da tumba, a deixou num estado de perturbação, que agora ela volta para trás com as lágrimas servindo-lhe de véu de agonia, através do qual ela não conseguia enxergar a esperança que Jesus trazia,
Voltou-se e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Frequentemente, na nossa experiência espiritual e existencial, a gente tem encontros com Jesus no meio da agonia, no meio das lágrimas, no meio das dores, no meio das desesperanças, no meio das falências, no meio das perdas, no meio das frustrações que estão para além de todas as consolações, e aí, tomados por esse véu espesso de lágrimas, a gente não consegue identificar Jesus. Ali a luz, mas ela não conseguia identificar Jesus em pé diante dela. Perguntou-lhe Jesus, então, mulher, outra vez a semelhança dos anjos, por que que tu choras? A quem tu procuras? Me dize, quem sabe eu posso ajudar. Por que tu choras? E a quem tu procuras? Quem sabe, se tu olhares melhor para mim, o teu dilema, a tua angústia, a tua perplexidade, a tua frustração podem ser clarificados eternamente. A quem tu procuras? Por que tu choras? Há uma candura nessa pergunta para com essa amiga desesperada de dor e vestida de lágrimas na sua agonia. A quem tu procuras? E aí ela, supondo, não conseguindo admitir, mas supondo ser ele o jardineiro daquele jardim privado de José de Arimateia, ultra, super bem cuidado, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste daqui, dize-me onde o puseste, eu o levarei. A esperança dela ainda se circunscrevia, no melhor cenário, a ser levada até onde o corpo de Jesus estava, para que ela então o pegasse, não se sabe como, porque ela era uma mulher sozinha por enquanto, não havia ninguém com ela, e o levasse. O desespero da paixão frustrada dela e do amor que permanecia apesar de toda a agonia, faziam-na crer que se ela o visse aonde quer que ele tivesse sido abandonado na sua morte, ela própria teria a força de anjos para colocá-lo no ombro, para agarrá-lo, para abraçá-lo e para levá-lo para um lugar onde ela pudesse melhor cuidar dele. Essa é a frustração energizada por um amor inexplicável, coberto de lágrimas que ela não conseguia limpar. Dize-me aonde tu o puseste, ó jardineiro, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Isso ecoa no jardim. Ecoa no jardim, Maria. Ele tinha chamado essa mulher assim milhares de vezes naqueles 3 anos e meio, 2 anos, o tempo que ela tinha passado com ele no intervalo dos 3 anos e meio da atividade pública dele. Ele a chamou assim centenas de vezes, Maria. Por essa identificação pessoal, como a relação pessoal é mais forte do que a morte. A relação pessoal com Cristo é mais forte do que a lógica. A relação pessoal
com a identificação do meu nome na boca de Deus é mais forte do que todas as evidências de qualquer dor ou da própria morte. Maria. E essa relação pessoal com Deus é o que dava e deu a ela a coragem de limpar os olhos, de afastar de si o véu da agonia e tentar encontrar o mensageiro, o anjo daquele nome, que simplesmente a chamava por quem somente os da intimidade mais profunda e caseira assim a chamavam, sem o sobrenome Magdalena, só Maria. E quando ele assim a chama, como quem grita desde a eternidade, plantada dentro da cozinha, da maior intimidade dela, aonde na mente dela havia uma lareira, um recôndito, uma cama, um lar, uma intimidade que ela conhecia com ele. Em tudo que de intimidade humana tiveram, Maria. E aí ela limpa as lágrimas e ela se volta agora com a cara lavada, com as lágrimas tiradas, com o véu aberto, olhando para além da neblina da agonia. Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico, ela reconheceu, só ele me chama assim. Esse é o tom eterno da meiguice dele para comigo, Maria. E ela voltando-se, e não se diz que ela ouviu, que ela o enxergou, ela o identificou pela audição, pela intimidade desse chamado Maria. Quem sabe foi a primeira voz que ela ouviu quando Jesus expulsou dela os 7 demônios. A primeira voz foi: Maria, abre teus olhos e olha para mim, fica livre do teu mal. Maria. E ela não precisou nem vê-la, ela já foi rasgando o véu de lágrimas e virando-se, dizendo instantaneamente em hebraico. Embora ela e Jesus falassem um com o outro, e todos com ele, e ele com todos, falassem aramaico, mas ela responde em hebraico e diz Rabone, que é a expressão para rabino, para mestre. Rabino significa mestre. E ela usa a palavra hebraica, não a terminologia aramaica. Ela diz Rabone. Porque, quem sabe, esse fosse o código dela para com ele, todo mundo o chamasse de mestre em aramaico, eventualmente ela fosse a única, uma das poucas que o chamassem de mestre usando o termo aramaico Rabone. Parece haver uma identificação, uma troca de intimidades. Maria. Rabone, meu mestre. Então lhe disse Jesus. Estava tudo explicado. Não precisava nenhum tipo de explanação sobre como é que da morte tinha se levantado o redivivo, esse que ela amara com todo o seu coração. Jesus nem perde tempo dizendo, olha, a ressurreição existe. Lembra que eu falei?
Não, está tudo explicado. É um Maria e é um Rabone, e o mundo inteiro está explicado. A morte está desvelada, as angústias estão lavadas, os medos estão expelidos, as perplexidades estão resolvidas. Maria, Rabone. E o que ele lhe diz? Ele apenas lhe faz uma recomendação. Era tão óbvio que estava tudo dito, estava tudo explicado, que o universo inteiro estava concluído entre aquele Maria e aquele Rabone. Cabia toda a filosofia do mundo inteiro e do universo todo. Todas as questões tinham silenciado subitamente entre Maria. Rabone. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas. Porque tudo que ela tinha falado ali era sobre carregar Jesus, achar Jesus, pegar Jesus, levar Jesus, tomar posse de Jesus. Jesus diz: olha, não, olha para mim, em pé. Ela viu Jesus em pé, o que está dito aqui, virando-se para trás, viu Jesus em pé sobre a morte, em pé sobre o medo, em pé sobre o Hades, em pé sobre o Tártaros, em pé sobre todos os pânicos, em pé sobre todas as agonias e questões, em pé. Jesus lhe recomendou: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, dando a entender que depois que ele fosse para o Pai, aí sim, espiritualmente falando, não mais física e corporeamente, ela o poderia deter. Ou seja, daqui para frente, tu não me pegas mais, tu não beijas mais meus pés, nem minhas mãos, tu não tocas mais no meu cabelo, tu não derramas mais unguento sobre a minha cabeça. Daqui para frente, esses trabalhos todos acontecerão entre o Maria e o Rabone, como conclusão da minha ressurreição e da minha habitação eterna em ti e no teu coração. Eu quero deixar essa palavra simples com você nesse dia, pedindo que ela levante você, que ela traga o poder de enxugar toda lágrima e de carregar todas as consolações, e de colocar você em pé no poder e no espírito da ressurreição. Botar você em pé, como Jesus que está em pé e que disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Colocar a mim e a você igualmente em pé sobre a rocha da ressurreição, inabaláveis contra tudo. Dói. Qualquer coisa que doa, dói. Qualquer coisa que esmague, achata. Qualquer coisa que oprima, angustia. Mas nada nos abaterá. Atravessaremos tudo. A nossa vocação na ressurreição é para ficarmos em pé para sempre, sem a necessidade de 1 trilhão de filosofias. A resposta da vida cabe na identificação que eu tenho de que Deus me sabe. Ah, Maria, Jesus disse: Maria, a mim, ele tem dito tantas vezes, nas minhas lágrimas: Caio, e eu me volto, deixando tudo para lá,
olhando sem ainda nem enxergar, mas identificando a voz, a palavra, a intimidade dele, a pessoalidade da relação dele comigo, e já vou dizendo, meu mestre, Rabboni. E ele diz, apenas conta para todo mundo o que está acontecendo, conta para toda a humanidade, e tu não percas tempo tentando me deter. Eu vou para o meu Pai, e depois a tua relação comigo será de habitação minha no teu coração, assim como em mim também. Todas as filosofias ficaram caladas entre o Caio e o Rabboni. Tudo foi respondido. Todas as coisas estão ditas. E todas elas me satisfazem por inteiro. Ele ressuscitou para que eu ande em pé para sempre. Antropos, aquele que fica em pé. E o que me dá o poder de ficar em pé para sempre é a certeza dessa ressurreição. Senhor Jesus, eu peço que agora a tua palavra realize o bem, salvador, terapêutico, redentor, remidor, enxugador de agonias, que ressuscita deprimidos da morte e os põe em pé na vida, que levanta todo aquele que não encontrou consolação em nada, mas que encontrará agora o poder de pôr-se em pé para viver, sem não mais deixar-se curvar definitivamente, nem abater por nada, porque tu ressuscitaste, e a tua ressurreição é a força que me coloca em pé nessa rocha eterna, inabalável na convicção da vida. É o que eu te peço que tu derrames como fé no coração de milhares de pessoas que estão nos vendo agora em todas as plataformas e de milhares que nos verão nesse dia, nos próximos dias, quando esta mesma palavra se atualizará e realizará o bem eterno que acontece num instante, num abrir e fechar de olhos. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.